Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje que alegria mais uma vez poder estar aqui com você, rezar, colocar nossa vida aos cuidados de Deus. Hoje para nós, Letícia, Hilde, Cida, Roseles, Beatriz. Hoje para nós, Elisa, Sônia, bom dia, que Deus te abençoe, te guarde. Hoje para nós, Cris, é um dia muito bonito, Vilma. Alcione, nós iniciamos, mais um dia, sexta-feira, dia 6 de agosto, primeira sexta-feira do mês, aonde nós olhamos para o coração de Jesus, seu Valmor, Aparecida, Gleison, Jaqueline, e aonde nós olhamos para o coração de Jesus. Vanessa, bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. E ao olhar para o coração de Jesus, Cirlei, Márcia, a gente celebra uma coisa muito bonita hoje, Zezo. Nós celebramos hoje Elaine, que Deus te abençoe e te guarde. Nós celebramos hoje o poder da oração na nossa vida. Por isso, Diego, rezando por você, Zezo pela sua casa, Andréia, nós queremos, Estela, pedir também que Deus te abençoe, te guarde, Marlene, Osni, Grazi, colocamos nossa vida aos cuidados de Deus, Geni, e vamos assim, com muita alegria hoje, abrir o nosso coração para a graça e para a presença de Deus. Mônica, Ana Paula, que Deus te abençoe e te guarde, Col Blanco, e assim nós queremos mais uma vez pedir a proteção que vem de Deus. Nós queremos hoje transformar a nossa vida pelo poder da oração. Queremos pedir Maria Valzete, Isabel e Erione, queremos pedir proteção sobre nós, Lige, rezando por você, Lourdes, por você também, Marley, rezando por você, pela sua casa também, Marilei. E vamos assim, Cida, colocar nossa vida diante de um Deus que nos quer bem. Por isso, Dorilda, Isabel, que Deus te abençoe, Tânia, Cecília, Andréia, rezando por você, pedindo pela sua família, pedindo pela sua casa. Que alegria hoje nós também sabermos que a oração, Cristiane, Cláudia, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Que alegria hoje a gente saber que a oração, Antônio, Terezinha, Sidneia, a oração, ela tem o poder de nos transformar. Transformar a nossa vida, Fernanda, Tânia, Bea, Elísia, Gilmar, Cacilda. Sabe, a oração, ela transforma de fato, Rúbia, nossa vida. Cleiton, eu rezo por você. Carmen, pela sua vida. Neuza, Amanda, bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Claudir, que Deus te abençoe. Claudir, um abençoado dia a você, a sua família. Ricardo, que Deus te abençoe e te guarde. Santina, rezo por você. Cláudia, rezo por você também, pela sua dedicação, pelo seu trabalho. Amanda, que Deus te abençoe e te cuide. E assim hoje, Almeri, nossa vida diante de Deus é consagrada. Nós aprendemos uma coisa muito bonita hoje, Maria Dalprá. Nós aprendemos hoje uma coisa muito bonita, Antônia, Lu, Jovita. Hoje nós vamos aprender uma coisa maravilhosa com o nosso Senhor Jesus Cristo, Vânia. O poder da oração. O poder da oração. O poder da oração, Madalena, Joel, Josi, ele abençoa, ele muda a nossa vida, Elga. Sempre que a gente reza, sabe, Morgana, Patrícia, Marcelo, Olívia, sempre que a gente reza, nós temos a nossa vida transformada. Nós temos a nossa vida mudada, Olívia, Maria Raque. Nós temos a nossa vida dinamizada. Nós hoje vamos ver um acontecimento muito bonito na vida de Jesus.
Darli, reza por você. Morgana, Veroni, pedindo pela sua saúde, pela sua família. Patrícia, Marcelo, um grande abraço. Patrícia, não deu tempo, Marcelo, não deu tempo de eu responder os recadinhos de vocês, mas depois com calma eu faço isso. Maria Estela, rezando por vocês. Luana, que Deus te abençoe e te guarde. Cássia, rezo por você. Maria Ivete, Lu, Ivanilde, rezando pela sua casa, pela sua família. Hoje nós vamos ver um acontecimento muito bonito. Hoje para a igreja é um dia maravilhoso, Salete. Hoje nós celebramos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Otília, Clarice, Ana Leoni, Roseli, nós celebramos a transfiguração. Transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Cacilda, Edson, Ivone, Lenice, que Deus vos abençoe e vos guarde. Ao celebrar a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, Luísa, Mônica, a gente precisa entender o porquê que Jesus hoje sobe a montanha. Nós precisamos hoje entender o porquê que Jesus convida 3 dos seus discípulos para subir a montanha. E o motivo, sabe, Lindamir, o motivo é que Jesus ele estava bastante triste. Ele estava bastante, com o coração bastante apertado por um acontecimento. Sabe, Lene, rezando pela sua cirurgia de hoje, Maria Salvador, triste com o coração apertado por um acontecimento bem triste que havia acontecido no redor de todos eles. A morte de João Batista. A morte de João Batista havia mexido, com todos os discípulos. Jesus sentiu no seu coração a morte do seu primo João Batista, a Mauri, Marilda. E aí nós vamos aprender uma coisa linda. Ele se retira para ficar um pouquinho em silêncio, para rezar. Convida 3 discípulos, Sheila, Deus te abençoe, para estar com ele. E aí, naquele momento de oração, Terezinha, rezando por você, pela Poli, por toda a vossa família. Sabe, Marlene, ali naquele momento, Hilda, em que ele reza, em que ele se coloca diante de Deus, Dilmira, nosso Senhor Jesus Cristo enxerga o Pai. Está na companhia de Elias e de Moisés e Isa. E aí a gente vê que o seu coração se transforma. Aí a gente aprende uma coisa muito bonita, Dilmira, que a oração, sabe, Letícia, sabe, Francine, a oração transforma o nosso coração. Transforma aquilo que nós estamos vivendo, Maria Salete, sabe, Elisete. Por isso, então, que nós queremos iniciar esse momento dizendo assim: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E juntos nós queremos dizer assim: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesta primeira sexta-feira do mês, onde olhamos para o coração de Jesus, nesta sexta-feira, aonde nós celebramos a transfiguração do Senhor, nesta sexta-feira, aonde nós somos convidados com Jesus para fazer nossos momentos de oração, entregar tudo aquilo que nós estamos vivendo. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito é Deus que hoje permite você acordar.
Bendito é Deus que hoje, através do seu esforço, da sua dedicação, do seu trabalho, te concede também o pão nosso de cada dia. Bendito é Deus que te permite chegar ao final desta semana, talvez cansado, talvez, sabe, Silvana, talvez com bastante luta, Maria Lúcia, mas Irma, Terezinha, Luciana, te permite, Olívia, chegar ao final desta semana. Começar, um final de semana amanhã, aonde nós vamos olhar para os nossos pais. Neste final de semana, além de ser um momento de descanso, de estar em família, nós vamos celebrar o grande dom de ter um pai, o pai na nossa casa, na nossa vida. Por isso, bendito seja Deus, sim, que nos reúne no amor de Cristo e nos partilha tantas coisas bonitas nesses nossos momentos que nós temos. E eu quero trazer até você, então, agora, o Evangelho de hoje. O Evangelho, sabe, Dete, sabe, Lourdes, Roseles, Maria de Lourdes, o Evangelho de hoje que se encontra em Lucas, capítulo 9, versículo 2 ao 10. Lucas, capítulo 9, versículo 2 ao 10. E o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu do céu uma nuvem e os encobriu com uma sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus, que estava com eles. E ao descer da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cleverson, Janete, Dani, Maria Estela, hoje nós olhamos aqui, sabe, Sônia, hoje nós olhamos aqui esta palavra de Deus. E esta palavra de Deus, ela começa assim com um fato muito triste. A morte de João Batista mexeu, sabe, Catiúcia, Marcos, rezando por vocês, sabe, Orlando, Miriam. E aí a gente vai ver que a morte de João Batista, injusta, E aí a gente sabe o que Herodes, Herodíades, Salomé,
o motivo pela qual João Batista é morto, a forma como ele é morto, Cleusa. Aí a gente vai ver, sabe, Maria diz que esse acontecimento, ele deixou Jesus triste. Dani, rezando por você, pelo Anderson, por toda a sua família, Rosane. Aí a gente vai ver, sabe, que esse acontecimento, a morte de João Batista, deixa Jesus, deixa o grupo dos discípulos tristes, com o coração apertado, né? Aqui eu não vou dizer revoltado, porque nem sempre, né, a revolta ela é a melhor forma da gente encarar as coisas, embora de vez em quando seja necessário. Mônica, Eliana, a gente vai ver, sabe, Evandro, Carol, nós vamos ver, Vilma, a atitude de Jesus. A atitude de Jesus que hoje também serve para a nossa vida. O que é que Jesus faz, Dete? O que é que Jesus faz, Arlete? Jonas, que Deus abençoe você. Um grande abraço também, né, Jonas? A Grazi, né? Jonas, Rosane, né? Jonas, né? Nós, maoístas, hoje rezamos por um amigo de Brusque que nos deixou no dia de ontem, né? O César, rezamos por ele, entregamos ele, né, Jonas? E assim a gente vai vendo, sabe, Rosângela, né? A gente vai vendo que a tristeza, que os momentos difíceis, as alegrias, os momentos bons devem ser colocados diante de Deus. E aí eu quero te chamar a atenção, Leônidas, sabe, para a atitude de Jesus. Sabe, Dona Sueli, o que é que Jesus faz quando os discípulos, Leoni, e hoje nós vamos ter missa, né, Leoni, da catequese, na tua comunidade, Luciano, o que é que Jesus faz? O que é que Jesus faz quando vê que os seus discípulos estão tristes, abatidos, sem perspectivas, se perguntando por que isso aconteceu com João Batista, se perguntando inclusive por que aconteceu, por que algumas coisas acontecem ao seu redor, Eni, Carol. E aí a atitude de Jesus é maravilhosa. Jesus pega 3 dos seus discípulos, sabe, Irene, poderia ter pego mais, né? Mas ele pega 3 dos seus discípulos e ele os retira, sabe, Olendina, os retira do meio daquela confusão, do meio daquele medo, do meio daquele agito, sabe, Daniele, retira eles do meio daquele alvoroço, porque quando a gente está no meio de uma tempestade, quando a gente está no meio de um grande problema, quando a gente está no meio, sabe, Sandra, no meio de uma situação muito difícil, às vezes a melhor coisa a ser feita é ficar em silêncio, sabe, Rosinei? Às vezes a melhor coisa é você se afastar daquela tempestade, sair daquele ambiente, deixar, né, a vida, né, deixar a vida ir ajustando as coisas e realizar aquilo que é capaz de transformar a vida. Rezar. A oração, ela transforma a vida. Por isso, Sidneia, a gente vê, né, que Jesus leva 3 dos seus discípulos, os leva, Sandra, né, até o alto de uma montanha. E o alto de uma montanha, o alto de uma colina, né? Por isso que a grande maioria das igrejas sempre é construída num lugar mais alto, de destaque, para que os nossos olhos possam olhar para o alto. Por isso que muitas das nossas igrejas têm torre. Por isso que muitas das nossas igrejas têm uma cruz lá no alto, para que a gente possa olhar para o alto. Quando Jesus sobe com os 3 discípulos ao alto da montanha, eles começam a rezar. E aí que vem a festa que nós celebramos hoje, a transfiguração. De repente, uma luz muito forte. De repente, né, aquela nuvem, e aparece, né, Moisés e Elias para Jesus. Os discípulos
Pedro, João, Tiago, eles ficam assustados primeiramente quando eles têm esta visão. Mas por que é que nesse momento de oração aparece Elias e Moisés? Você já parou para se perguntar nesse evangelho por que é que aparecem esses dois discípulos, esses dois personagens, Moisés e Elias? Por que é que o céu se abre? Por que é que eles sentem aquela paz, Aline? Não sei se você, Maria Lanzerine, Vanilde, Glória, Marise, não sei se você já se perguntou por que é que isso acontece. Os discípulos, eles enxergam Moisés e Elias porque Deus quer dar uma resposta para eles animarem, caírem diante, da tristeza que eles estavam sentindo pela morte de João Batista. Sabe, Devani, sabe, Lucélia? E aí, quando eles enxergam Moisés e Elias, eles sentem que a vida não termina com a morte, porque Moisés e Elias já haviam falecido, morrido há muito tempo. E eles estão no céu, e eles estão junto de Deus. E aí eles percebem, eles recebem um conforto muito grande. Por quê? Porque lhes é mostrado que a vida não termina com a morte. Moisés e Elias estão vivos, estão junto de Deus em uma outra vida, em uma outra dimensão. Olha como é bonito a oração no alto da montanha. Olha o que é a transfiguração. Transfiguração significa transfigurar, mudar, dar uma outra direção para a nossa vida. Eles estavam tristes ali, porque João Batista havia sido morto. A morte de alguém sempre nos entristece. A morte de alguém sempre mexe com o nosso coração. A morte de alguém sempre nos traz tristeza. E eles tristes, querendo abandonar a missão, se perguntando se valeria a pena continuar seguindo Jesus, fazendo o bem, Cremilda. Se valeria a pena continuar fazendo o bem, eles têm uma resposta muito bonita. Eles têm uma resposta muito bonita quando eles enxergam Moisés, Elias, ou seja, ressuscitado na glória do céu. E aí, Noeli, e aí, Bel, aí, Cremilda, a gente aprende uma coisa muito linda, Lígia. A oração nos acalma, a oração transforma a nossa vida, a oração, sabe, a oração, inclusive, ela nos traz aquelas respostas que a gente precisa. Olha como Deus se importa conosco. Olha o que Jesus faz com os seus discípulos. Ele retira ele do meio da confusão. Ele retira ele do meio das adversidades, daquele momento triste, leva para uma montanha, um lugar mais silencioso, um lugar não tão habitável, um lugar mais tranquilo, para que eles possam rezar. E quando eles começam a rezar em espírito e verdade, quando eles começam a rezar, qual era o conteúdo da oração dos 3 discípulos? Qual era o conteúdo da oração deles? Era tristeza, angústia, medo. Esse era o conteúdo, porque eles estavam vivendo isso. Mas olha o que acontece. A transfiguração, a transformação, a mudança da tristeza em alegria, do desespero em esperança, do coração apertado no coração alegre. Tanto que Pedro, Rosane, Josefina, ele vai dizendo assim, ele diz assim: Senhor, como é bom poder estar aqui, como é bom estar aqui, Senhor. Eu vou construir, Ina? Ele diz assim: eu vou construir 3 tendas para nós ficarmos aqui. Olha o que é que a oração faz na vida de uma pessoa. Ela transforma, muda, dá novo sentido. Por isso, sempre que você estiver passando por um momento alegre, por um momento bom, por um momento maravilhoso na tua vida, não se esqueça de dizer assim: Deus seja louvado.
Deus seja louvado por este momento. Deus seja louvado, Maria Israel. Sabe, Leônidas, Deus seja louvado, Anadir e Vanildes, pelo momento que eu estou vivendo. Senhor, eu te agradeço, te louvo, né? Se você olhar, né, no teu trabalho, se você olhar na tua família, Andréia, se você olhar, sabe, no ambiente onde você está, olha quantas coisas boas, olha quantas coisas maravilhosas te acontecem. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Senhor, eu peço que as coisas continuem dando certo. Te louvo, Senhor, por tantas coisas bonitas que tenho vivenciado. Mas com certeza na tua vida, tomara que eu esteja enganado, né, Fernanda, com o Blanco, Sidney, tomara que eu esteja enganado, mas nem tudo sempre vai dar certo. Nem tudo sempre vai correr como você quer. Nem tudo sempre vai ser mil maravilhas. Nem tudo sempre vai ser um mar de rosas, né? Nós temos aqueles momentos difíceis, complicados, sabe, hoje, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde hoje. Um grande abraço a você, a sua família, Silvana rezando por você. Sabe, tem aquele momento que às vezes a gente faz tudo certo. Tem um momento que a gente, sabe, aqueles momentos que a gente se dedica, se doa, e muitas vezes a gente até passa pela incompreensão. Às vezes parece que quanto mais a gente quer ajudar, mais a gente quer fazer que as coisas vão para frente, parece que mais incomoda os outros. Tem aquele momento que existe doença nas nossas famílias. Tem aqueles momentos, sabe, Melkim, sabe? Tem aqueles momentos que às vezes a gente passa por momentos de solidão, de angústia, de medo, de coisas semelhantes assim. Ei, aprendamos com Jesus. Primeiro, retire-se desse ambiente. Fique um pouquinho mais quieto. Retire-se desse ambiente de dor, de tristeza, de angústia. Suba a montanha. O que é subir a montanha? Vá numa igreja, entra no teu quarto, procura um local mais silencioso e reza, e entrega, e abre o teu coração para Deus, Jacira. Abre teu coração para Deus e diz assim: olha, Senhor, eu estou passando por isso, eu estou sentindo isso, né? Isso está acontecendo, eu não estou feliz por causa disso, este fardo está me incomodando, esta situação está tirando a minha paz, sabe? Porque esse é o momento de oração. Essa oração vai fazer com que o Senhor venha ao teu encontro. Esse momento de oração vai fazer com que Deus coloque a mão no seu ombro, né? E aí acontece, né, aquela visão tão bonita que, ei, não fique parado nesse momento de sofrimento, de tristeza. Ei, vamos seguir por este caminho. Quem sabe vamos fazer isso? Quem sabe vamos pensar aquilo? É isso, sabe, Elcio, que a oração faz na nossa vida. A oração, ela abre os nossos olhos. A oração nos capacita. A oração, ela faz a gente sentir o alívio do nosso fardo. A oração faz o teu trabalho ser próspero, ser abençoado. A oração faz, inclusive, sabe, Jane, faz, inclusive, você se afastar daquilo que não te faz bem, daquilo que não vale a pena. A oração faz você ser perseverante. A oração te molda. A oração te dá coragem. A oração te impulsiona. Por que que Jesus, né, já terminando o nosso momento, que hoje já estourei o tempo aqui do nosso momento de oração aqui, por que que Jesus não ficou com os discípulos lá no alto da montanha? Não é para ficar lá. Com o coração fortalecido, com força, é preciso descer a montanha e transformar aquilo que não está certo lá embaixo. Depois que a gente reza, a gente volta para a nossa vida. E aí a gente transforma, a gente muda, a gente capacita, a gente faz as coisas diferentes. Mas por que que a gente consegue transformar e mudar as coisas? Porque o nosso coração está fortalecido. Porque Deus é por ti. Porque Ele está junto de você. Então olha como é bonito, né? O Evangelho de hoje, o dia de hoje, a transfiguração.
a primeira sexta-feira do mês. Entregamos tudo isso aos cuidados de Deus. E finalizando este momento aqui, eu quero lembrar assim: não se esquece de rezar, na alegria ou na tristeza. Não se esqueça de rezar, de partilhar. Quando a gente reza, a gente se conecta com Deus. Quando a gente reza, a gente está juntinho de Deus. E Ele vem muito perto de nós. E é isso que Ele faz na nossa vida. Por isso que nesse final de semana, rezemos pelos nossos pais. Se você tem o teu pai vivo aqui na terra, reze, dê um abraço, dê um beijo, visite ele, leve um presente. Se ele está vivo no céu, que tal você ir numa missa por causa do teu pai que está vivo no céu? Vá numa missa, agradeça por tudo aquilo que ele fez, reze por ele. Se você sentir vontade, quem sabe, né? Até visitar o túmulo dele, algo semelhante assim. Mas não ficar triste, alegrar-se porque ele está no céu. Combinado? Então, nos encontramos na próxima segunda-feira. E agora, então, vamos pedir a bênção, né, para esse dia. Hoje eu passei completamente do nosso horário aqui, mas também não tem problema, né? Vamos pedir, né, Daiane, por você, por tudo aquilo que está no teu coração. Vamos colocar diante de Deus, né, tudo aquilo que nós estamos vivendo. Dani, um grande abraço a você, né? E vamos colocar a sua vida, a sua casa, a sua família diante desse momento de bênção agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você, desça sobre a sua casa, sobre a sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, até segunda-feira, e que você possa viver muito bem a sua vida.